E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar do quadrinho Drácula, um vampiro no Ragtime, com roteiro de Ataíde Brás e Neide Harui. Esse quadrinho, ele tem uma história interessante porque essa era para ser a continuação de um trabalho famoso que esse casal fez na década de 80, também ligado ao Drácula, chamado Drácula, A Sombra da Noite. Em Drácula, A Sombra da Noite, eles fizeram um quadrinho bem mais próximo da ideia do livro, Drácula de Bram Stoker. Então, foi um quadrinho que fez um sucesso razoável na época, principalmente com o público feminino, pelo que parece, sendo publicado até fora do Brasil. E, eventualmente, eles pensaram na ideia de criar uma continuação direta a esse quadrinho. E esse aqui é o resultado. Infelizmente, foi publicada apenas uma edição, um capítulo, né, foi produzido. E a qualidade visual na época, o trabalho da Harui já estava melhorando bastante. Ela tem um estilo que é uma mistura entre o que a gente vê em alguns mangás com o estilo de quadrinho que era um tanto comum na época, na minha opinião, coisas como, por exemplo, quadrinhos de cowboy e tal, com algumas proporções mais realistas e tal. Mas os rostos tinham uma certa variação entre algo um pouquinho mais pro mangá, da década de 80 no caso, né? E pro quadrinho mesmo. Bom, tirando o Drácula, né? Nós temos como protagonistas Maria, uma outra vampira que o acompanha, Holt, filho do último sobrevivente do grupo que conseguiu derrotar o Drácula antigamente, que é o aqui acho que é. Eu sempre troco o sobrenome dele, que é meio engraçado. É Goldming. Acho que é Alan Goldming. Lord Goldming. Alan Goldming. E você tem o filho dele, Holt, que acaba sendo o deuteragonista, né, do quadrinho. E junto do grupo dele você tem o Robert e o interesse, bom, não exatamente o interesse amoroso dele, mas o Robert, que é a Anne Mary. No quadrinho, eventualmente, você vai ter algumas informações interessantes sobre esse trio, mas infelizmente, como só foi produzido um único capítulo, a gente não tem esse desenvolvimento final, né, do que poderia ser. Essa piada é bem dolorida, viu, nessa página. Mas, tirando isso, a gente tem aqui o fato de que o Drácula, ele retorna basicamente com uma única missão. Ele precisa, na cabeça dele, encontrar a Mina, né? A Mina Harker. Mas, claro, aparentemente isso não vai ser exatamente uma tarefa das mais fáceis. Eventualmente, quando ele tem a chance de talvez conseguir essa informação, ele perde, meio que fazendo o que ele queria sem querer. Então, depois disso, a gente tem o desenvolvimento onde o Drácula e a parceira dele passam a vigiar de perto os sobreviventes, né? E, enquanto isso, também começar a espalhar o terror em Londres, né? A gente tem aqui algumas, mesmo sendo um capítulo apenas, a gente tem a oportunidade de ver um pouco do que eles são capazes de fazer. E, infelizmente, a história termina em uma situação interessante, que é o Drácula com a Anne Mary. Bom, visualmente falando, a arte da Neide melhorou bastante do que era no quadrinho anterior, que é um quadrinho difícil de se conseguir hoje em dia, sabe? Porque ele nunca foi reeditado. Esse quadrinho, inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante é que a editora Criativo, ela começou com essa iniciativa
de escolher alguns quadrinhos específicos, né, e trazer eles de volta em um formato muito bom mesmo, entendeu? Um quadrinho grande e tal, com uma edição bem montada, uma boa impressão. Essa iniciativa deles, um resgate de algumas obras esquecidas, ou que foram até em alguns casos quase perdidos como essa, é muito boa. Pena que às vezes o preço não é tão convidativo, mas ainda assim tem alguns materiais muito interessantes. Então, voltando aqui, a arte da Neide é uma arte que eu gosto bastante, né, com esse estilo levemente para o mangá, mas ao mesmo tempo realista. Eu acho que ela desenvolveu uma coisa visual bem interessante. O roteiro não é nem um pouco ruim. Você tem algumas situações interessantes acontecendo com cada um dos personagens. No geral, todos eles têm uma motivação específica e até bem interessante. Eu acho bem engraçado de vez em quando ter esses olhos assim meio cruzados, mas eles acontecem com uma certa frequência. Mas de qualquer jeito não tira muito o charme do quadrinho, não. Os diálogos são bem feitos, tem alguns diálogos que eu considero muito bons, inclusive. A gente tem uma boa noção de que vampiros não são nem um pouco amigáveis. As interações entre o Drácula e a Maria são muito boas, no geral. Quando eu vejo esse quadrinho, eu fico com uma pena de pensar que ele não teve uma chance de continuar, porque é um bom conceito, era um material bem feito no geral. Você tinha o pessoal que gostava do tema, dominava o tema bem, mas talvez não era para ser, né? Então, se você tiver a oportunidade de achar esse quadrinho, que também não é uma coisa muito fácil, você vai ter contato com uma parte muito interessante do passado do quadrinho nacional e com uma qualidade que eu considero muito boa. É isso.